Shalom, Shalom Adonai. Estamos aqui no canal A Rota Teologia, mais uma aula aqui no seu canal A Rota da Teologia, sempre uma boa aula para você aprender e diversificar o seu saber. Hoje vamos falar sobre Friedrich Hegel, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel foi uma pessoa que influenciou a filosofia no aspecto ético-político com a proposta da ideia de liberdade, tá? E ele nasceu em Stuttgart, né, na Alemanha, ele é de origem alemã, e em 1770, então ele é do século 17. Ele morreu em Berlim aos 61 anos, no século 18, no ano de 1831. Ele estudou teologia primeiramente e depois filosofia. Então, as duas disciplinas na Alemanha eram estudadas em conjunto. Quem estudava uma teria que estudar a outra. Se estudasse primeiro filosofia, teria que estudar teologia. Se estudasse teologia, teria que estudar filosofia. Então, ele estudou entre 1788 até 1793, que foi o período em que ele esteve na academia se preparando. Tá? No seminário protestante em Wittenberg, ele desistiu de ser pastor, né? E dedicou-se à filosofia. Nessa época, em Tübingen, ele conheceu um poeta, o Hölderlin, né? Que é um estudante que vai influenciar a Hegel com a proposta filosófica de Schelling, tá? E ainda jovem, ele vai nutrir uma grande alimentação pela Revolução Francesa. Tá? Ele vai despertar esse sentimento em Hegel. Depois de deixar o seminário, o Hegel vai trabalhar como preceptor de filhos de famílias ilustres da época e depois como professor, que ele vai atuar na área da docência na disciplina e no curso de filosofia do ginásio de Nuremberg. Tá? Mais tarde, ele vai ser diretor, inclusive, do ginásio de Nuremberg e em 1816 ele vai ser nomeado então para a cátedra da filosofia já na Universidade de Heidelberg em 1818. E depois, mais tarde, na Universidade de Berlim, ele vai ingressar também em 1829, tá? Pouco antes ele tinha de vir melhor, em 1818 também ele vai ingressar, né, na Universidade de Heidelberg, porque em 1829, como eu ia falando, ele vai assumir o cargo de reitor dessa universidade, porém em 1832 ele vai acabar por falecer, não é? Em 1801 ele vai publicar o seu primeiro livro, tá? Diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e Schelling, e em 1807 vai surgir então a grande obra, o best-seller de Hegel, que é a Fenomenologia do Espírito. Tá? No período de 1812 até 1816, ele ainda vai publicar a Ciência da Lógica, que vai ser uma obra de 3 volumes, vai publicar a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, tá? A exposição de um compêndio sobre todo o sistema filosófico está dentro dessa enciclopédia de sistemas filosóficos, de obras filosóficas, e que ele vai desenvolver. Tá? No período em que esteve na Universidade de Berlim, ele vai publicar linhas fundamentais da filosofia do direito, tá? Um texto também desenvolvido como compêndio com sucessivas lições das suas aulas na universidade. Ele vai publicar também em 1818, depois ele reeditado, revisado em 1821 e mais tarde em 1824. E outra questão também interessante é que ele vai desenvolver alguns materiais que não chegam a ser publicados, mas são materiais também de grande intensidão filosófica, que é uma história da filosofia, uma obra sobre estética, uma obra sobre a filosofia da religião e a história da filosofia. Tá? Hegel então é considerado como o último grande pensador. Ele escreve um sistema filosófico, de fato, as suas ideias elas versam, né, sobre um vasto campo, abrangem os mais diversos aspectos de toda a filosofia. A lógica, a teoria do conhecimento, a ética filosófica, a política, o direito, a filosofia da arte, a religião e outros sentidos e prospectos filosóficos são trabalhados dentro do ideal de Hegel. Tá? O hegelianismo ele se propõe o desafio de um discurso filosófico sobre a totalidade, tá? E no aspecto de uma amplitude filosófica. O hegelianismo, na verdade, é
uma grande e significativa área da filosofia política do direito, tá? Porque é uma área propulsora do pensamento filosófico e da perspectiva filosófica de Hegel, é a questão ético-política, tá? Para se constituir em saber, valor, e até para se constituir um valor político, um saber verdadeiro da ação política, da intervenção política na sociedade, é preciso estudar a ética política de Hegel, né? Porque ele é um norteador nesse aspecto. O vocabulário de Hegel é um vocabulário da ciência do absoluto, é a pretensão da filosofia especulativa, tá? E ela aquela filosofia com uma perspectiva mais compreensiva, tá? E ele também trabalha muito com a questão da dialética, com a proposta da ideia em si para si. Tá? A dialética hegeliana é a ideia em si e para si. O objeto da lógica, então, da ideia é em seu ser outro. Em seu ser outro, ou seja, existe um debate e um embate entre o seu ser e o outro. E esse entre seu ser e o outro, aí constrói-se a dialética, a proposta dialética hegeliana, que é a dialética do confronto hegeliano, tá? Em seu ser, outro retorna a si mesma. Ou seja, em seu ser você desenvolve um debate que ele vai retornar a si mesmo e que ele vai expandir e que ele vai formar uma ideologia ainda mais, vamos dizer assim, expandida, tá? A filosofia de espírito de Hegel, ela é um conceito fundamental na organização do pensamento hegeliano. No quesito liberdade, no quesito da dinâmica, da efetivação da sua realidade, consiste também no processo histórico, consiste no desenvolvimento progressivo do espírito objetivo, né? A lógica do movimento dialético, que é imanente e o transcendente, tá? Nesse sentido, ele tem a sua objetivação. É nesse sentido da imanência que ele dentro do movimento dialético que ele vai ter a sua objetivação, ou seja, o seu espírito objetivo, que supera ao mesmo tempo e conserva a sua diferença entre o espírito subjetivo. Tá? E é no âmbito do espírito objetivo que ocorre essa investigação filosófica hegeliana e no campo do direito, da política e da moral, que o objeto, sobretudo, da obra de linhas fundamentais da filosofia do direito. Então, você não para pensar a filosofia do direito, é preciso pensar dentro dessas propostas, desses pressupostos, dessas perspectivas hegelianas. Outra questão muito importante também, quando nós começamos a estudar Hegel, é o tema da liberdade, que constitui um dos aspectos essenciais da filosofia hegeliana e da filosofia moderna, tá? Presente justamente no justnaturalismo, sobretudo no idealismo alemão, tá? Na forma de Kant, Fichte, Schelling, Hegel trabalhar o mérito dos seus pensadores, o mérito daqueles que propõem, daqueles que concebem, que visualizam, que dimensionam algumas perspectivas. Hegel pretende, então, aprofundar o potencial especulativo do conceito de liberdade, compreendendo, inclusive, ele dentro da perspectiva e da proposta do idealismo alemão como uma ideia, mas trata também como um conceito que desenvolve-se em duas dimensões, né? Ou sentidos que se interpenetram, ou lógico, conceitual, ou histórico, institucional. E dentro dessas dimensões, elas estão retratadas o seu aspecto subjetivo e objetivo da liberdade. É aí que surgem os aspectos subjetivos e objetivos da liberdade dentro do proposta hegeliana. Outra questão também interessante, que do ponto de vista lógico-conceitual, a liberdade se traduz pela estrutura autorreferente da lógica e do conceito, que é livre e permanece justamente dentro do contexto não só do próprio elemento que está em casa ou junto a si, mas no espectro essencial dessa liberdade, e que é justamente a autossuficiência, ou algo que está relacionado ao sujeito lógico, ao livre, àquele pensante, ao que permanece dentro da sua própria esfera do pensar, ou que transita no seu próprio âmbito e na sua própria razão, no seu próprio sentimento, na sua própria identidade autônoma, sem estar preso, fixo a alguma identidade ou algum conceito que possa lhe nortear. Tá? Outra questão também é que ele vai defender a questão da liberdade ser essencial a partir
de uma questão atribuída ao próprio Espírito. O Espírito é que vai conceder essa liberdade, a essência do Espírito, e essa aí que vai causar essa efetividade de um mundo, de uma visão, de uma perspectiva, de um pensamento voltado a um referencial de liberdade e uma autorreferência de liberdade, uma liberdade subjetiva, uma liberdade visível, perceptível, uma liberdade que a presença dela supõe o conceito de lógica, de autoposição do sujeito como senhor de si mesmo, como aquele que ele próprio dá as suas aferições e que ele próprio se decide, e que ele próprio tem autonomia, né? Uma força de autonomia propulsora. Tá? Então, essa liberdade é uma liberdade subjetiva que refere-se a um tipo de ação conscientemente escolhida pela livre vontade do indivíduo. Então, o indivíduo, nessa perspectiva hegeliana, o indivíduo se diz respeito justamente à sua subjetividade da vontade, como a sua determinação moral, o que implica a não dominação daquelas ações que os sujeitos livremente escolhem. Então, eles não são no aspecto coletivo, não existe uma sujeição dos que estão envolvidos no contexto social, mas existe sim a prática de uma liberdade, de uma oportunidade de manifestação de pensamento, de manifestação de posição, de uma direção de a pessoa poder cogitar, argumentar e defender as suas propostas e ideias. Tá? Então, dentro desse caráter autorreferencial é que envolve-se a subjetividade do indivíduo, que é justamente a liberdade que compreende o elemento objetivo da sua manifestação. E justamente aí que surge o design, ou seja, o ser aí, ou a exteriorização da sua identidade, a exteriorização do ser autorreferencial, que pode ser compreendido de uma forma, muitas vezes, do outro, na forma na que ele concebe o outro, na forma que o espírito é o próprio movimento da sua realização, da sua liberdade e da sua perspectiva de intervenção humana. Então é aí que vai construindo todo um aspecto, um prospecto, uma percepção, uma concepção, uma cosmovisão de liberdade a partir do pensamento de Hegel. Tá? Outra questão também que nós temos que pensar é o aspecto histórico institucional, que este, para Hegel, representa, portanto, o processo histórico objetivo da efetivação da ideia de liberdade. Por isso, Hegel afirma que a história universal ela representa a marcha gradual do princípio cujo conteúdo é a consciência da liberdade. Então, ele trabalha a história também na prospectiva de liberdade. Então, ele, paralelamente, todo o processo revela-se com a exposição do espírito, que alcança, nos tempos modernos, uma constituição representada pela realidade institucional do Estado. E, nessa medida, Hegel pretende, então, compreender a liberdade não mais como um limite ou uma restrição confinada à subjetividade das liberdades individuais, o livre-arbítrio, conflitantes até no quesito de processo, né, de plena efetivação como ideia que abarca o momento subjetivo, autorreferente e objetivo desta manifestação. Tá? Então, esse aspecto histórico institucional retrata uma relação de alteridade, de uma identidade conceitual, de uma adequação o ser e o outro ser e o ser, tá? E justamente para não cair na vacuidade de uma vontade que vai se autoafirmar em si mesmo, então a liberdade necessita de um ser aí presente, de um ser que se efetive, de um ser que participe, de um ser que comunique, um ser que exteriorize o seu pensamento, de uma referência justamente externa que para o aspecto e prospecto da interioridade pode ser estranho, mas o homem só pode estar consigo mesmo na objetivação de suas ações, tá? E é nessa objetivação de suas ações que o homem é construído, que surgem as relações da intersubjetividade, que a liberdade do indivíduo vai retratar, vai repor uma liberdade espiritual, do estar junto de si mesmo, no seu outro, mediante o qual ele permanece em si mesmo e, ao mesmo tempo, ele, inclusive, deve efetivar a sua liberdade neste outro que vai reconhecer o seu outro, ou seja, o seu aspecto objetivo dessa liberdade. Tá? Então, esse elemento que vai permitir a passagem do caráter autorreferencial da liberdade, a fase subjetiva, a objetivação, o mecanismo
que trabalha a liberdade, que pode transitar essa questão liberdade e espaço de liberdade, está dentro justamente da outridade, ou seja, do abandono da vacuidade, daquela condição abstrata, formal, que justamente a dialética do reconhecimento, a dialética da autoidentificação e da independência da identidade procede e permite. Tá? Então, essas relações comunitárias, elas desempenham um papel do mútuo reconhecimento, onde há necessidade de se autoferir e autorreferenciar o dispor das instituições ético-políticas que vão possibilitar a mediação, né, das formas positivas do reconhecimento, a família, a sociedade civil burguesa, o Estado, as instituições políticas sociais, tudo que Engels vai chamar, vai denominar como a eticidade, ou a vida ética, a vida da eticidade que cumpre esse papel de permitir que a liberdade subjetiva alcance uma realização efetiva e nelas esteja reconhecido como seu outro, uma realidade que não é estranha, inclusive, ela esteja dentro do princípio de liberdade, dentro do princípio da participação e efetividade de uma política com prospecto e perspectiva até, inclusive, democrática. Tá? Então, essa construção ética, essa reavaliação ética voltada ao direito do ser, ao direito da sua participação, exposição e manifestação política, é algo muito pertinente dentro da concepção e da proposta de Hegel, dentro da sua visão e atuação e percepção de mundo político, de participação de política, de concepção do ser político, da autoidentificação do homem que está em comunicação com o outrem para se liberar os seus prospectos, pressupostos, as ideias, as suas aferições sobre o cosmos em que vive e que participa. Então é essa a proposta da eticidade, da ética e da concepção e cosmovisão política a partir do pensamento de Hegel e da proposta filosófica de Hegel. Obrigado a todos, era o que eu tinha para hoje.